Eu queria tentar iniciar uma discussão aqui sobre para onde que vai o mercado dos prestadores de serviço de marketing digital. Então você que é social media, gestor de tráfego, você que tem uma agência, para onde que isso está indo? Vou falar com base em dados, tá? A gente fez aqui um estudo com mais de 7.000 agências, prestadores de serviço de marketing digital no Reportei e também a minha história. Eu tenho agência desde 2010, eu vi muitas fases e eu tô vendo algumas coisas hoje que eu acho bem interessante compartilhar aqui. O que está acontecendo no mercado hoje, tá? Eu tô vendo algumas vertentes surgirem, vou falar das que eu já vejo mais urgentes e aí também conectar com o passado. Então, uma coisa que eu vejo acontecer, alguns serviços como, por exemplo, social media, o social media, ele é um serviço que ele não mudou tanto nos últimos anos, mas ele virou uma categoria de profissional muito à parte, tá? Ele virou um tipo de profissional que não faz um trabalho tão escalável, que ele presta serviço ali para uma carteira de clientes de 5, 10, 15 clientes, né? Às vezes são duas, três pessoas que têm um trabalho de social media ali, tiram uma grana ali como freelancers, como autônomos, mas tem essa dificuldade de escalar, de levar para um próximo nível. Então esse mercado, ele tá mais ou menos assim, ele é bastante pulverizado, é uma ótima porta de entrada, a pessoa começar como social media, mas é um trabalho mais subjetivo, tá? Então isso está acontecendo hoje. Vamos para a segunda parte que a gente vê hoje. Então, o gestor de tráfego está começando a falar de funil, está começando a falar de CRM, está começando a falar até de conteúdo. Esse profissional está virando uma agênciazinha, uma mini agência. E alguns já fizeram esse movimento, né? Muitos já fizeram esse movimento e eles estão crescendo. Como que eu vejo eles crescendo, tá? Se especializando, se nichando de alguma forma. Então o pessoal começou a prestar serviço de tráfego e aí percebeu, bom, eu preciso me especializar de alguma maneira. Então eles escolheram ir para algum caminho de, por exemplo, eu faço gestão de tráfego somente para eventos, somente para restaurantes. E aí foi criando metodologia ao redor disso. Um exemplo para quem está querendo seguir essa linha é o Rodrigo Bindes, que é um mentor aí de agências nichadas, tá? A gente vai voltar nesse ponto da agência nichada. A gente tem um outro tipo de profissional, assim, que ele está muito conectado hoje com o seguinte, está conectado com, eu diria que é a implantação de ferramenta, tá? Então esse profissional está crescendo e é um mercado interessante para se explorar, que ele vira ali quase que um revendedor de algum tipo de software ou implantador de pequenas automações. Então, o pessoal está vendendo, por exemplo, serviço ali de automação no WhatsApp para clínicas médicas, né? Então vão lá, implementa uma secretária AI, coloca uma camada de código NHN, N8N, conecta isso com o WhatsApp, com alguma ferramenta de IA. Então, está acontecendo isso. Tem gente que começou a vender ferramenta mesmo, né? Isso é muito comum fora do Brasil, que são pessoas que vendem lá a ferramenta, vendem um CRM, vendem um RD Station, vendem algum software nesse sentido e vivem daquela comissão, né? Implantam e ganham aquela comissão. Isso é mais comum em mercados mais enterprise, tá? Mercados mais caros, que aí você tem lá ferramentas como Salesforce, o próprio HubSpot. Então, esse mercado é muito bem estabelecido no enterprise e agora eu estou vendo ele chegar na pequena e média empresa. Então, esse era o terceiro mercado que eu vejo acontecer. E o quarto que eu quero pontuar para você é o seguinte: é aquela agência que faz um pouco de tudo, né? Você tem agência que trabalha com publicidade e que faz um pedaço ali do marketing digital. Acho que esse mercado tem agências que estão se aprofundando, mas criam núcleos, etc., mas não são nativas digital. Então, ou elas buscam parceiros para trabalhar, né? Ou elas prestam um serviço ali ok, mas nunca vão ser a agência top de performance. Agora, tem aquelas agências dentro do marketing digital que escolheram trabalhar funil. Então, elas pegam lá ou tráfego, ou SEO, ou automação, ou um mix de tudo, e elas vendem esse tipo de serviço. Esse tipo de agência, eu acho que hoje é a mais presente aqui na nossa base, né? A gente vê muita gente que é especializado ali em uma vertical, como um tráfego, etc., mas eles não vão somente trabalhar para um nicho. Eles trabalham para vários tipos de nichos, é um pouquinho diferente daquela segunda persona que eu falei. O que está acontecendo nesse mercado? Ele tem um oceano um pouco mais vermelho que os demais, tá? Tirando ali social media, né, que é um mercado um pouco, eu diria, quase de freela, né? O mercado de agência, ele tem um oceano vermelho, porque você tem, de um lado, as agências se especializando, você tem os freelas, gestores de tráfego também se especializando, você tem pessoas de social media que são bem próximas dos clientes, então fica mais restritivo
entrar nesse tipo de mercado. E aí eu falo isso com propriedade porque eu tenho uma agência justamente nesse mercado, que é a Dialogue, e aí eu vou pontuar esse tipo de agência, ele foi com o tempo acompanhando evoluções do mercado. Então, por exemplo, lá no início era uma agência especializada em rede social, depois ela passou a trabalhar com performance, começou a mexer com RD Station, automação, SEO, enfim, surgiu o inbound. Então, são agências que vão muito pelaquela tendência do momento. O que está bombando agora? A AI. Então começa a revender AI. Isso pode acontecer. E ela vai incorporando naquilo e virando uma agência mais 360, de funil, alguma coisa nesse sentido. Tem caminho aí? Tem. É mais difícil? É mais difícil. Mas é o que eu percebo que as agências vão com o tempo, seja que é um freela, tal, vão migrando para esse modelo. O único porém que eu faço, e aí eu volto no segundo item que eu vi o pessoal nichando e se dando muito bem, voltando no estudo que a gente falou lá, mais de 7.000 agências que a gente analisou, e a gente começou a perceber um movimento que não tinha lá atrás, né? Que 20% dos nossos maiores clientes lá no Reportei são as tais agências nichadas, tá? E esse era um movimento que nos 2 anos anteriores que a gente fez o estudo, né? Então a gente fez um estudo de 23 a 25 e um de 2021 a 2023. E a gente percebeu que nesse estudo, a gente tinha 21 a 23, só 2% das agências top ali eram nichadas para saltar para 20% no ano entre 23 e 25 na nossa base. O que a gente está percebendo com isso, tá? E aí eu vou falar que eu vejo um caminho aí para todo mundo. Você é muito bom em um serviço, você é muito bom numa vertical, mas talvez você precise amarrar isso com uma metodologia para atender determinados tipos de cliente, tá? E aí você vai ter que começar a segmentar. São indústrias, mas que tipo de indústrias? São clínicas médicas, que tipo de clínica? Então, qual o mercado que eu vejo se desenvolver agora? Né? Isso vai demorar um pouquinho, mas já está acontecendo, que é você selecionar o que você é bom, como, sei lá, CRM, como inbound, como ads, etc., mas amarrar essa metodologia que às vezes vai além do digital. Então, por exemplo, agências que prestam serviço para restaurante, elas não ficam só no tráfego, no conteúdo da rede social. Elas mexem no iFood, elas interferem no cardápio, elas colocam QR Code dentro do restaurante. Então, elas entregam um método. E é ali que eu acho que as coisas vão começar a acontecer para muitos que vão querer dar esse próximo passo, que é abrir realmente um espaço dentro de algum segmento. Existe já essa competição dentro de segmentos? Existe já bastante competição, mas a tendência é isso continuar atrelado a conhecimentos mais técnicos que você tem ali, como AI, automação, etc. O que você tem que tomar cuidado, tá? Muitas vezes, saber diferenciar o que que é um nicho realmente, o que que é um ultra nicho que realmente você vai conseguir trabalhar, do que não é um nicho, né. Então você falar assim: "Ah, eu trabalho na área de saúde", pô, saúde não é um nicho, né, é um segmento imenso. Então, você vê cada vez mais as pessoas se aprofundando. Então antes era clínica, agora é uma clínica de cirurgia, agora é uma clínica de cirurgia com especialização XYZ. E aí você atende 20, 30 clínicas daquela e você tem uma agência super especializada, super segmentada. Esse é um caminho do que está acontecendo, tá? Mas nenhum dos outros caminhos que eu falei são descartáveis. Então, se você tem ali um potencial de ter uma agência que vai ser mais de implantação de ferramenta, é possível. Ou se vai ser só um social media que não quer escalar demais o seu serviço, é possível. Ah, Renan, existem agências social media escaláveis? Existem, mas são bem menos do que os outros fatores que eu coloquei. E ao mesmo tempo, ainda há espaço para aquelas pessoas que estão lá, por exemplo, gestor de tráfego somente, esse tipo de coisa. O que a gente vai perceber com o tempo é que essas portas de entrada, elas são grandes e por isso são mercados que têm ali um oceano um pouco mais vermelho. Mas uma vez que você entrou, você tem que começar a dar os próximos passos para abrir mercados para oportunidades que você talvez possa incorporar, né, que hoje não estão tão bem desenvolvidas, e aí você encontra esse oceano azul dentro do seu segmento, dentro da sua prestação de serviço. Não sei se faz sentido para vocês, esse vídeo ficou um pouco longo aqui para uma rede social, mas é para a gente poder refletir, né, e entender para onde vocês acham que as coisas estão indo. Você está satisfeito com o modelo da sua agência hoje, da sua prestação de serviço? Para onde você quer levar isso? Como é que você imagina isso em 5, 10 anos? Eu acho que a gente tem bastante trabalho ainda, a gente tem bastante coisa para fazer no nosso mercado,
Só que a gente vai começar, né, como sempre foi, a viver novas ondas de crescimento em novas áreas e alguns já estão aproveitando essas áreas, como eu falei aqui dos nichados, os que vendem ferramenta, que vendem software, e outros vão começar a perceber que tem que se movimentar, né, para se manter competitivos no mercado.